Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Adriana Meirelles e a gente está continuando o nosso estudo do mapa mental do exame ultrassonográfico abdominal e a gente parou na próstata. Então, muito obrigada àqueles que me enviaram as informações da próstata. Vamos ver em detalhes o que a gente colocou aqui. A localização da próstata, ela é no abdômen caudal ou no comecinho ali da região pélvica, da cavidade pélvica. Isso vai depender do tamanho dela e do tamanho da repressão da bexiga também. Ela fica caudal à bexiga e ventral ao cólon reto. Então, você vai ter logo depois da bexiga começa a uretra e a próstata fica ali ao redor da uretra. Então, ela fica sempre caudal à bexiga. E logo abaixo na imagem ultrassonográfica, o que é dorsal, a gente vê cólon, o finalzinho do cólon descendente, o início do reto. Então, a próstata fica ventral ao cólon e reto. Se a bexiga estiver repleta, facilita a avaliação, porque se a bexiga está muito vazia, a próstata fica mais intrapélvica, dificultando então essa avaliação. A bexiga cheia puxa a próstata um pouco mais para o abdômen. Perguntei também para vocês a diferença entre cão e gato. A gente não costuma avaliar a próstata no gato. Ela fica também ao redor ali da porção inicial da uretra e o gato também tem glândulas bulbo-uretrais em cada lado da uretra que vão da bexiga até o pênis. O cão não tem as bulbo-uretrais, mas é muito difícil ver alteração de próstata em gato. Eu nunca vi. Se alguém tiver alguma alteração, alguma imagem legal, me mandem para a gente poder enriquecer ainda mais esse material. Então, o que eu for falar aqui é basicamente de próstata de cão. Então, a gente tem que saber que a próstata existe lá no gato e que ela pode estar alterada, mas ela normal não costuma ser avaliada. Com relação ao aspecto da próstata, a gente tem diferenças entre o paciente que é castrado e o que não é castrado. Então, no que não é castrado, no paciente inteiro, a gente tem margens lisas, o parênquima homogêneo, uma ecogenicidade média com ecotextura fina a média. E a gente avalia sempre nos dois cortes, sagital e transversal. No sagital, a gente tem uma imagem ovalada, arredondada, e no transversal a gente vê aquela imagem que as pessoas costumam dizer que é uma borboletinha, né? Dá para ver dois lobos simétricos, com a uretra ao centro. Então, dá para ver a uretra hipoecóica ao centro. Com a idade, a próstata aumenta de tamanho, a ecogenicidade também aumenta e é comum encontrar pequenos cistos prostáticos no parênquima. Isso é normal e é um achado no cão inteiro. O castrado, especialmente se ele for castrado bem cedo, ele vai ter uma próstata pequena, hipoecóica, homogênea. Quando a gente faz o corte transversal, a gente não vê os dois lobos, porque ele fica como um só, uma bolinha redondinha. E nos idosos pode ser que ela fique homogênea, que ela fique não homogênea. Isso aí também seria um achado da idade mesmo no cão castrado, tá? Vocês têm que tomar cuidado quando a gente não sabe o histórico do paciente, quando que ele foi castrado. Se ele foi castrado há 1 ou 2 meses atrás e ele tinha uma alteração que era proveniente dos hormônios, por exemplo, a hiperplasia prostática benigna, ele pode estar ainda num processo de reversão, de redução desse tamanho. Então, se ela estiver grande e alterada, levem em consideração o momento da castração, quando que isso aconteceu. Com relação às alterações que a gente pode encontrar em próstata, essas são as principais: a hiperplasia prostática benigna, que é comum, então, de ocorrer conforme o cão vai envelhecendo. Então, em cães inteiros, a gente sempre vai ver isso aqui em algum momento da vida dele. E esse aumento, essa hiperplasia prostática benigna, geralmente leva a um aumento de tamanho, a ecogenicidade pode estar normal ou aumentada, a ecotextura pode estar homogênea ou heterogênea e pode ter os cistos intraprostáticos. Com relação a cistos, como eu falei, ele é comum no animal mais velho, pode estar associado à hiperplasia prostática benigna ou não. A prostatite, ela é difícil de diferenciar da hiperplasia prostática benigna e ela pode inclusive estar associada, então o paciente pode ter as duas coisas.
O tamanho na prostatite pode estar normal ou aumentado. E a textura, a ecogenicidade também pode estar normal a heterogênea. Claro que é muito mais fácil de ver quando está muito alterada, mas não desconsiderem a prostatite se a imagem não estiver alterada. Se tiver muito alterada e agudo, pode ter então uma gordura hiperecóica em volta e também um pouquinho de efusão. E nas prostatites crônicas, a gente pode ter mineralização distrófica do tecido da próstata. Abscessos geralmente vêm após uma prostatite ou até em conjunto com a prostatite. Parece, a imagem é muito parecida com cisto, só que pode ter uma parede mais espessa, o conteúdo mais hiperecóico e, dependendo do tipo de bactéria envolvida, pode ter gases, septos dentro desses abscessos. Cisto paraprostático foi uma coisa que confundiram quando me enviaram as respostas. Então, o paraprostático é diferente do cisto intraprostático. Ele é remanescente do ducto mülleriano. Ele fica uma imagem que parece que o animal tem duas bexigas. Ele não é dentro da próstata. Então, diferente dos cistos intraprostáticos, eles ficam adjacente à próstata, mas pode se comunicar por meio de cavitações. Os casos em que eu peguei não tinha essa comunicação. Ele pode aumentar muito, então o cisto paraprostático pode ficar bem grande no abdômen. Geralmente se parece com outra bexiga. O conteúdo pode ser anecoico ou pode ter um conteúdo mais denso, mais hiperecóico, e pode também ter mineralização desse cisto paraprostático. Na dúvida, quando tem duas imagens parecidas com bexiga, você pode sondar o paciente, esvaziar a bexiga, colocar a solução fisiológica e observar qual dos dois é a bexiga e qual é o cisto. Com relação às neoplasias de próstata, tem vários tipos. A imagem a próstata pode estar aumentada, pode ficar irregular, hipoecóica, heterogênea, pode ter mineralização e é comum nas neoplasias, e geralmente ocorre metástase para os linfonodos ilíacos mediais ou os outros linfonodos ali do centro linfático iliosacral. E também é comum acontecer metástase nas vértebras próximas ali da próstata, então a gente pode ver especialmente na radiografia isso. A gente pode ter invasão de neoplasia de bexiga para a próstata e o oposto também. Então, quando tem quando afeta tanto a próstata quanto a bexiga, a gente pode ter obstrução ureteral e hidronefrose. E a neoplasia pode ocorrer em cães não castrados, diferente do que a gente falou lá da hiperplasia prostática benigna, que ocorre por influência hormonal, então ocorre nos animais inteiros. A neoplasia pode e ocorre frequentemente em animais não castrados. Então, era isso que eu ia falar para vocês de próstata. O próximo ponto agora é útero. E eu, ao invés de fazer várias perguntas para vocês, eu quero que vocês me respondam, seja por e-mail ou onde você estiver vendo esse vídeo, uma alteração que você pode encontrar em um útero. Então, você vai pegar uma paciente, vai avaliar o útero dela, o que você pode encontrar. Se cada um me falar uma coisa, a gente monta aqui uma lista bem grande. Até a próxima!